Bem, amigos, esta é a continuação do webinar Segurança em Nuvem 2.0. Na primeira parte, o Cláudio Banvart, que é Country Manager da Check Point, e o Fernando Zefalck, que é engenheiro de segurança também da Check Point, falaram sobre os principais desafios que existem para se manter a segurança das operações em nuvem. Nesta segunda parte, eles vão falar de coisas mais complexas, como o impacto que tem o 5G sobre essas operações, vão falar sobre microsegmentação e vão falar sobre a entrada de machine learning, inteligência artificial, para automatizar grande parte das operações. Eu sou o Paulo Brito e participa da entrevista também o Erivelto Tadeu, que é editor do CISO Advisor. Tadeu, é a próxima pergunta. Eu queria colocar para o Banvart e para o Zefalck o seguinte, quer dizer, a chegada das redes 5G, elas vão agregar aí novos desafios para a segurança em nuvem, né? Porque elas vão funcionar como uma espécie de hosting, elas vão funcionar como um host de várias novas aplicações de IoT, né? Nós já temos hoje um número bem grande de aplicações de IoT, mas nós vamos começar a presenciar um volume muito maior e, obviamente, nós as empresas se deparam com um desafio maior, que é a segurança em nuvem para esses dispositivos, né? Eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso. Bom, Tadeu, quando a gente fala de 5G, a gente tem que entender o seguinte: as velocidades de conexão elas vão aumentar assustadoramente, né? Nós vamos ter uma capacidade, por exemplo, no smartphone, de você chegar a 1 GB de dados, transferência de dados por segundo, né? Quer dizer, isso é algo que vai trazer para nós uma realidade tão diferente do que nós temos hoje em matéria de dados, né? Muito mais dados vão ser trafegados e muitas possibilidades vão se abrir para todas as empresas. E nesse cenário vai começar a aparecer muitas outras aplicações para explorar a realidade do 5G. Só que na hora que você precisa dessa agilidade, dessas aplicações, essas aplicações elas vão estar automaticamente na nuvem. Por quê? Porque pela facilidade de deployment dessas aplicações, na velocidade que o cliente precisa e também com a capacidade de rede que o cliente vai precisar para disponibilizar isso, para a empresa precisa para disponibilizar isso para o seu cliente, né? Então, nós temos uma realidade com o 5G muito diferente do que nós temos hoje, tá? E realmente a nuvem passa a ser o papel principal para isso. Quando a gente fala de IoT, o grande benefício do 5G é a possibilidade de você criar muitos outros dispositivos que vão usufruir dessa conexão, uma conexão muito mais rápida, para você poder monitorar instrumentos, sensores em tempo real, tá? Porque com uma conexão tão grande, tão disponível como é o 5G, você vai conseguir realmente ter informações em tempo real de localidades que antes você não conseguia chegar e de necessidades que antes a velocidade de conexão que você tinha não permitia você coletar essas informações no tempo que você precisava. Só que na hora que a gente traz uma situação de 5G, onde você precisa monitorar e coletar informações em tempo real, você traz uma visão de segurança totalmente diferente, onde a gente precisa ter uma segurança dentro de uma nuvem, tá? Uma segurança como serviço. Isso é uma outra coisa que vai mudar muito com o advento do 5G, porque você vai ter um licenciamento baseado em consumo e não mais simplesmente aquelas licenças estanques, aquelas licenças que o cliente adquire para proteger uma determinada situação. Então, por quê? Porque os dispositivos, para serem protegidos, eles vão ter que se conectar diretamente numa nuvem de segurança e essa nuvem vai fazer os controles que precisam ser feitos para entregar
aquela informação de forma segura para aquela aplicação que está solicitando. Tá? Então, é uma realidade bem diferente do que a gente vive hoje. E mais do que nunca, a segurança do perímetro é crucial, né? Não existe mais perímetro, né? Esse é o ponto, né? O perímetro vai ser qualquer sensor, qualquer IoT que você tiver, vai ser um perímetro. E você tem que proteger diretamente aquele dispositivo. Eu acho que, viu, Tadeu, só acrescentando, eu acho que a gente vai ver aí 2 momentos de utilização que vão dar um boom aí no IoT, né? Esse primeiro momento em que todo mundo tem os seus dispositivos aí nível enterprise, OT, ou até mesmo médicos, conectado na própria rede. E aí sempre que a gente conversa com os clientes, fala sobre IoT, é sempre... eu tenho meus dispositivos sempre numa VLAN dedicada só para eles. Mas que tipo de segurança você faz para esses dispositivos caso ele seja a porta de entrada para um atacante? Então, basicamente, pouca segurança você vê quando a gente fala em câmeras de segurança, impressoras, até fax tem, que a gente não vê mais, mas impressoras que são multifuncionais elas possuem também, que podem ser entradas para os atacantes. Dispositivos médicos que não podem ter nenhum tipo de agente instalado, então dificulta muito a proteção dele. E até o OT, que é ambiente hostil, não é difícil de você deixar alguma coisa funcionando, maquinário pesado, pessoal que desconhece o que é aquilo e pode jogar um equipamento. Então a gente vai ver esse primeiro momento, a proteção do que está realmente dentro do perímetro, como você citou, né? Então é alguma coisa que é um pouco mais simples de você monitorar e detectar e fazer a segurança, né? Então você vai ter visibilidade de uma coisa que você não tinha antes. E aí o segundo momento vai ser quando entrar o 5G, que aí realmente vai ser bem mais complexo de fazer a segurança. Como o Bamba disse, a segurança vai ser fornecida através da nuvem. Então esses dispositivos vão ter que ser seguros pela nuvem, né? E essa nuvem ela vai ter que ter a capacidade de fazer a prevenção de ataques, prevenção para ver versão de firmware desses equipamentos, ver se eles estão com firmware adequado, poder até fazer correção dentro do firmware, fazer análise de senhas, ver quem que pode acessar aquele tipo de dispositivo. Então, é um mundo ainda que vai ser um mundo novo que vai vir pela frente, aí, mas que já tem que você já tem que pensar em como vai ser ele e você já tem que pensar na solução que vai te proteger não só no futuro, mas também te protege hoje já desses ataques. Entendi, mas deixa eu só te perguntar uma coisa, Defalque. Quer dizer, voltando para os dias de hoje, né? Quer dizer, a proteção do perímetro hoje é crucial, né? E muitos falam nessa proteção ainda, por exemplo, com firewall. Mas muitos já defendem que a melhor estratégia hoje para você proteger esse perímetro é a microsegmentação da rede, né? Por aplicativo ou serviço para você obter a melhor proteção. Como é que você vê isso? Como as empresas podem dar um primeiro passo nessa direção? O perímetro, eu acho que ele ainda continua sendo uma maneira correta de você fazer a proteção, né? A gente sempre divide, quando a gente vai fazer algum tipo de arquitetura com o cliente, a gente senta para conversar, a gente faz primeiro proteção norte-sul e depois a leste-oeste, que aí entra a microsegmentação, né? A estratégia de manter o perímetro protegido é para você não gastar recursos com tráfego que não deveria nem estar chegando, por exemplo, numa máquina dentro do seu data center. Então você já pode segurar esse ataque, se for um ataque mesmo malicioso, se for um tráfego que talvez não seja permitido, já no perímetro do data center ele não precisa nem chegar naquela máquina que está lá dentro, lá no meio do seu data center, ele passou por diversos outros equipamentos até chegar nela. Então, são estratégias que precisam ser utilizadas para endereçar aí o que é a arquitetura de segurança, né? Então, o gateway na entrada do data center, ele vai proteger bastante e vai começar a criar, dar aquela segurança ideal para você começar a pensar na microsegmentação, né? A gente vê data centers com diferentes hypervisors, diferentes tipos de serviços, container, então a gente já começa a ver a integração com nuvem pública, então a gente já começa a ver um mundo totalmente diferente que
realmente endereça essa proteção de perímetro. E os desafios da microsegmentação são muitos também, né? Não basta apenas você escolher um fabricante, você precisa entender o que você precisa proteger e como que você vai fazer aquilo. Então, qual será a estratégia de implantação? Vou fazer via segmentação, vou fazer por zona, vou fazer por aplicação, por máquina virtual. Como é que eu vou fazer essa estratégia de proteção quando eu for pensar numa microsegmentação? Né? Depois de entender qual que é o melhor caminho para você tomar para o seu ambiente, aí você senta, discute com todos os envolvidos, os cenários que você pensou, e aí você vai tentar chegar no que realmente precisa para uma microsegmentação, que é agilidade e automação. Então, a automação ela já também tem que trabalhar junto ali com a microsegmentação, porque se você não tiver uma solução que vai automatizar os processos dentro da sua escolha por microsegmentação, com certeza você vai trazer muito mais carga de trabalho para os seus funcionários e vai ser bem pesado isso. Então, microsegmentação, eu sempre falo que ele tem um elo bem juntinho ali com automação de redes também, né, de segurança. Entendi. Fernando, fazer essa pergunta para o Cláudio aqui, porque ele respondeu, Cláudio, num trecho aí, sobre a automação, que é esse tema que o Fernando estava acabando de falar, né? Existe e é necessário um certo grau de automação para se fazer essa segurança e para processar toda essa quantidade de variáveis que tem numa nuvem, né? No serviço de nuvem de um cliente. O que eu queria saber é de quanto que é possível ou já está sendo utilizado a inteligência artificial para alguma dessas etapas em que vocês para onde vocês levam segurança. Boa pergunta essa, porque realmente, hoje em dia, quando a gente pensa em segurança, você não pode mais pensar em segurança sem inteligência artificial e sem machine learning. Porque a velocidade que você precisa criar as proteções para o cliente, ela é muito maior do que a capacidade humana de criar essas proteções. Tá? Então, você precisa ter dentro dos seus produtos formas inteligentes de analisar o tráfego e a partir do momento comportamental, da característica do tráfego, do payload do pacote, várias formas, né, que você vai olhar esse tráfego, você tem que tomar decisões em tempo real. E a única forma de fazer isso, mediante todos esses novos ataques que aparecem todo dia, é utilizar algum mecanismo de inteligência artificial e também de machine learning, onde você vai fazer com que o equipamento, né, e o próprio software vá aprendendo com o tempo à medida que o tráfego da rede do cliente vai mudando, tá? A característica desse tráfego. Então, você tem que realmente utilizar esses dois mecanismos. Sem isso, você não consegue trazer a prevenção que o cliente precisa. Porque hoje não dá mais para falar em detecção. Eu não posso detectar e depois correr atrás do prejuízo e remediar depois. A remediação é muito custosa e muito cara, porque você remediar um problema que entrou por uma máquina de um acesso remoto que estava na casa do funcionário, que pode ter trazido um problema sério e muitas vezes de ransomware que parou a empresa inteira, isso é muito caro. Então, assim, remediar hoje é um custo muito alto. Identificar por onde o malware entra, o custo é muito alto. Então, você tem que trazer para o cliente o conforto da prevenção, tentar bloquear o máximo possível desses ataques para que o cliente não precise remediar ou remediar o mínimo possível. Tá? Então, para você conseguir trazer esse nível de proteção que o cliente espera de uma solução de segurança eficiente, você precisa usar inteligência artificial hoje e machine learning. Não tem outra forma. Entendi. Fernando, você queria complementar isso? Eu acho que a automação ela pode resolver ali, voltando um pouquinho até para a parte de automação aí, com inteligência artificial e machine learning, mas a automação ela pode resolver problemas que
seriam praticamente impossíveis ali, né, impraticáveis se fosse fazer tudo um processo manual. Então, a gente vê que com automação a gente pode automatizar em cerca de 90% dessas funções aí de segurança. Então, significa que uma organização ela tem capacidade de fazendo isso, ela vai ter capacidade de colocar os seus principais funcionários trabalhando de maneira inteligente em projetos realmente importantes para a empresa. Então, ficar gastando tempo fazendo remediações, como o Cláudio estava falando, de problemas muitas vezes já conhecidos, né? Então, em todas as verticais de negócio que a gente visita, o principal ponto na minha opinião, a inovação que a automação oferece é permitir alocar um recurso, né, um funcionário, para ele fazer alguma coisa, um serviço assim, um pouco mais nobre, que seria um desenvolvimento de projeto, melhorias na parte de segurança, etc. Tá? Um ponto que eu também sempre discuto com eles, por que a automação continua sendo pouco empregada nas empresas, aí que as pessoas passam para a gente, é a falta de conhecimento em programação, algumas vezes, dependendo do que a empresa está procurando, falta de ferramentas com automações confiáveis, né? Falta de padronização dentro das empresas, isso daí eu acho que é uma coisa que acontece muito, é onde a gente mais vê a padronização das implementações, e o principal de todos também é a falta de ambiente de teste. Então, quando a pessoa não tem tranquilidade, não tem confiança de fazer teste antes de colocar em produção, isso daí acaba colocando uma dificuldade extra aí para utilizar a automação nesses ambientes. Quando você fala em padronização, Falk, eu estou entendendo o seguinte, quer dizer, hoje a maioria das empresas não tem uma única solução, né, de segurança. Você tem ali aquela famosa coxa de retalhos, né? Quer dizer, isso é um complicador para a segurança, de uma certa forma, pelo que você está colocando, né? Quer dizer, o que eu estou entendendo é que o ideal é que ele tenha uma solução fim a fim, que você consiga cobrir todo esse ciclo, digamos, da proteção de dados, da segurança, da rede, tudo, com uma solução mais única, né? É isso que eu estou entendendo? Exato. Isso facilita muito ter uma solução única. É muito difícil também você encontrar um fabricante que vai conseguir endereçar todas as soluções, mas assim, o máximo possível que você conseguir endereçar, e principalmente para alguns segmentos que você queira endereçar, isso daí te facilita muito. Quando a gente fala com o pessoal, quando tem um incidente de segurança com as empresas que a gente conversa, o principal ponto de dificuldade na análise do problema é justamente ter que conhecer ferramentas diferentes de fabricantes diferentes. Então, muita solução junto, acaba não te trazendo benefícios, sim te deixando cego em alguns pontos. Entendi, mas eu queria fazer uma pergunta para o Cláudio. Cláudio, quando a empresa inicia essa jornada para a nuvem, como é que fica o legado, né? Porque você tem também muitas empresas que trabalhavam e trabalham ainda com um legado muito grande, aí ele vai entrar, digamos assim, ele vai ingressar num novo mundo, né? Como é que fica esse legado? É por isso que a gente fala de um ambiente híbrido, né? Você vai ter um ambiente 100% nuvem de novas empresas que estão começando agora e muitas vezes é mais fácil você abrir uma empresa e colocar tudo na nuvem do que você criar tudo uma infraestrutura hoje de data center, com todas as possibilidades que a nuvem pode permitir para essa nova empresa. Mas uma empresa que já tem esse legado, ele vai ter que começar a manter o legado, que muitas vezes esse legado não tem como portar isso para a nuvem, ele vai ter que ou adotar novas aplicações, mudar toda essa infraestrutura que ele tinha antes, tá? Desenvolver novas aplicações. Então, assim, o legado é complexo, varia de empresa para empresa, mas a única solução para isso é você trabalhar de uma forma híbrida, onde os novos processos, as novas aplicações são levadas para a nuvem e as antigas continuam sendo administradas da forma tradicional até que você realmente consiga levar para a nuvem ou não.
Tem muitas empresas dizendo, esse legado aqui, ele vai ser utilizado até morrer. O dia que eu não precisar mais dele, eu vou parar de utilizar. E não vou fazer nenhuma portabilidade para a nuvem dele. Depende muito do legado, da característica da empresa, mas é o que está acontecendo hoje. Toda uma situação mais híbrida, onde você tem parte do teu negócio na nuvem, parte do teu negócio continua dentro do teu data center, da tua rede privada. E só adicionando ao que o Cláudio falou, quando a gente encontra esses desafios quando a gente está visitando clientes, a gente vê que o que falta realmente para ele ir com mais confiança para a nuvem é a falta de visibilidade com soluções que tem que proteger o legado com as soluções que vão proteger a nuvem. Então, o ideal mesmo é que ele tenha uma solução única, que ele consiga ter a visibilidade do legado que está lá na rede dele, ele não sabe por quanto tempo que ela ainda vai continuar, mas que também tenha a visibilidade de todo o seu ambiente na nuvem e que consiga fazer essa integração de maneira rápida e fácil e ágil, né? Porque não adianta nada a gente também querer fazer implantações na nuvem sendo rápida e alguma coisa segurar a gente por conta do legado, né? Não dar aquela agilidade para ele nos processos e na alocação de novos recursos na nuvem. O foco está integrado, bem, né? O foco colocou muito bem esse ponto, porque se você parar para analisar hoje, nós temos mais de 3 mil fabricantes de segurança no mercado mundial. Se você no lugar de um cliente olhar para essa situação, o que eu vou colocar na minha rede para me proteger? É muito complexo. Quanto mais solução você colocar na tua rede, maior investimento em treinamento, maior investimento que você tem que ter em pessoas capacitadas para operar aquela solução, e muitas vezes menos visibilidade do teu ambiente você vai ter, porque um fabricante não fala com o outro. Tá? Então, na hora que você tem essa falta de integração entre produtos de segurança, você acaba tendo uma visibilidade muito ruim em relação ao que acontece na sua rede. Então, a consolidação hoje, ela passa a ser fundamental para esse mundo totalmente conectado que a gente está vendo. O mundo onde você tem IoT, você tem cloud, você tem todos esses dispositivos remotos, você tem todo o seu legado, o seu data center tradicional, e quando você consolida, você consegue ter essa visibilidade que normalmente quando você usa múltiplas aplicações você não consegue. Então é uma realidade bem diferente que esse novo cenário está trazendo para as empresas hoje. Eu tenho mais uma pergunta aqui, que é a seguinte. Além de toda essa encrenca que a gente está descrevendo, que vocês estão descrevendo para nós, ainda tem um complicador que é compliance e regulação, né? Como é que as soluções de segurança podem ajudar a empresa a responder direito para essas obrigações dela com relação à regulação e compliance, mapeando todos esses pontos frágeis para que ela não quebre nem a lei nem a conformidade? Boa pergunta, PV. Realmente você tocou num ponto bastante importante. Quando a gente fala aí dessas novas legislações, nós temos o LGPD agora aqui no Brasil, né? Muito forte, mas a gente já tem outras regulações onde várias empresas precisam seguir, né, como o PCI, como o SOX. Tá? Fora do Brasil, nós temos o RIPA, né, para a área de saúde. Então, você tem a tua própria regulamentação do Bacen, né, que precisa ser seguido pela área financeira e muitas outras, ISO, né, e muitas outras. O ponto principal você tem que garantir que o teu produto de segurança, o produto que você está utilizando, esteja com as configurações adequadas para você conseguir estar compliant com aquela regulamentação, com aquela norma, com aquela legislação. Tá? Quando você tem múltiplas soluções de segurança, você começa a ter um problema sério de você ter que fazer essa auditoria em cada uma dessas soluções. Quando você parte para uma consolidação, é mais simples você analisar
as configurações que precisam ser feitas para você estar compliant com as regulamentações e as normativas que você precisa seguir. Então, um ponto principal você tem que entender exatamente o que é crítico para o teu negócio. A segurança, ela é sempre vista como um vilão, mas a segurança hoje, ela não é vilão, pelo contrário, ela é um apoiador ao negócio, tá? É uma solução onde vai permitir que o negócio continue ativo e continue saudável para a empresa e, da mesma forma, garantir que você não corra os riscos inerentes da aplicação que você está utilizando e dentro das normas, regulamentações que você precisa seguir. Então, esse cenário é onde as aplicações de segurança têm que te trazer um gerenciamento de postura, que nós chamamos hoje, tá? Onde você tem que ter as configurações corretas para evitar que falhas aconteçam. O Gartner mesmo está falando que até 2025, 96% de todos os problemas de segurança que vão acontecer no mundo vão ser por falha humana, por algum erro de configuração, por algum erro de código, de desenvolvimento. Tá? Então, para minimizar esses erros, você tem que melhorar a sua postura de segurança e, com isso, também você vai conseguir estar mais compliant às normativas e às regulamentações que cada empresa tem que seguir. Muito bom, muito bom. Obrigado. Fernando, você quer acrescentar alguma coisa? Não, o que o Cláudio já falou, realmente se seguir por exemplo, o que o Gartner fala, você fica assustado, porque é realmente um número muito alto que a gente vê realmente que acontece, né? Então, nada como você ter soluções para te ajudar a estar ali aderente às normas que você precisa seguir. Nem só isso, né? A seguir as melhores práticas de segurança para realmente não cometer nenhum tipo de erro aí durante sua vida, aí, não só na nuvem pública, como também em qualquer segmento aí da sua rede. O Banvart e Falk, mas eu queria só ressaltar com vocês, quer dizer, o compliance, a empresa tem que estar atenta ao setor específico em que ela atua, ela tem que levar em consideração para contratar um provedor para atender esse compliance? Não necessariamente, tá? Você não precisa ter alguém para te fazer isso. É recomendado, sim, por exemplo, você pegar uma LGPD, você tem uma parte jurídica te apoiando, é fundamental, mas hoje você pode usar a própria parte jurídica da sua empresa pode ter um DPO, né, uma pessoa focado nos dados para que crie os processos corretos, mas você também pode terceirizar tudo isso. Falando de LGPD especificamente, você pode ter um DPO terceirizado, você pode ter uma área jurídica terceirizada que vai te ajudar com o LGPD. E da mesma forma, todas as outras regulamentações. Então, depende muito da característica de cada empresa. Bom, nossos agradecimentos aqui ao Cláudio Banvart e ao Fernando Defalque pela gentileza da entrevista e pelo enriquecimento da reportagem. Muito, muito boa a entrevista. Muito obrigado a vocês. É isso, PB, Tadeu, obrigado pelo convite. Tá? Realmente é uma honra aqui estar falando com vocês e poder passar para as pessoas um pouco do nosso conhecimento, e não só conhecimento, da nossa experiência, o que nós estamos vivendo no mercado hoje. Tá? E falando um pouco também da Checkpoint, hoje a Checkpoint está mudando completamente a sua forma de atuação dentro todo esse cenário que nós falamos, desde a IoT, Cloud, todo esse ambiente 5G que está para acontecer, e a segurança como um todo. Então, quando nós falamos de Checkpoint hoje, nós estamos olhando, principalmente quando nós falamos de um ambiente multi-cloud, tá? Nós estamos falando hoje que a arquitetura ela é muito mais que a solução de segurança é muito mais uma arquitetura. Ela tem que estar presente em tudo isso que nós comentamos hoje, nesse bate-papo que nós tivemos, né? Com relação a toda a proteção de rede pública, privada, toda a preocupação com a postura, com essas configurações, com o compliance do ambiente, né?
toda a proteção hoje dessas aplicações que estão sendo disponibilizadas em containers, em serverless, de uma maneira muito rápida, como é que você protege tudo isso? Então, proteções desses APIs, das vulnerabilidades dessas aplicações que estão sendo disponibilizadas, e, além de tudo, a inteligência de analisar e trazer a visibilidade que você precisa, e, através da inteligência artificial dos nossos produtos, trazer a identificação dessas ameaças e a prevenção de tudo isso que a gente comentou no dia de hoje, né? Então, assim, a nossa postura hoje é totalmente diferente em relação ao passado, onde a gente olha a segurança como um todo e não mais somente como uma segurança de perímetro. Mas a segurança hoje ela tem que caminhar junto com o processo, junto com os dados, junto com as pessoas. Isso é fundamental hoje para o nosso sucesso, né? Então, só agradecendo de novo aí a oportunidade, tá, PB e Tadeu? Legal. Obrigado, Cláudio, pela oportunidade também a vocês. Obrigado, Fernando. Obrigado, Tadeu. Obrigado, PB. Obrigado a vocês. Até a próxima. Obrigado aí.